Seja bem-vindo ao programa Conexão Saúde. Eu me chamo Hudson Portela e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, obesidade. E para o episódio de hoje nós trouxemos uma convidada muito especial para falar um pouco sobre obesidade e esse combate que a gente tanto fala. A nossa convidada de hoje é a doutora Luana Figueiredo e a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Obrigado, doutora Luana. Obrigada, Hudson, É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, e a gente poder dar um pouco da nossa contribuição, sobre educação e saúde, para a gente tentar ajudar a população, a aderir a hábitos adequados de vida, mudança de estilo de vida, para facilitar e prevenir doenças cardiovasculares. É isso aí, então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Para você, o que é considerado os principais fatores para a gente combater a obesidade? Tá, boa pergunta. É uma pergunta bem ampla e ao mesmo tempo intuitiva, traz de vários pensamentos na nossa mente no momento. Mas se a gente voltar lá ao período paleolítico, como é que a sociedade se mantinha, como é que as famílias se mantinham, as pessoas iam à caça, para trabalhar e em busca do alimento. Então andava na selva, andava na mata, subia na árvore, pegava o alimento e trazia para casa para preparar de forma mais rudimentar mesmo, Era um fogo que era aceso na pedra, E hoje, como é que a gente vive? A gente vive sentado em frente às telas, trabalhando, numa sociedade que cobra produtividade cognitiva e mental o tempo inteiro e muitas vezes a gente não tem tempo nem para levantar, para ir falar com um colega, a gente manda uma mensagem pelo computador, pelo telefone, Ou seja, mudou muito. À medida que os tempos foram avançando, a revolução industrial foi acontecendo, a gente passou a se movimentar menos. E ao mesmo tempo, os alimentos que eram consumidos de forma mais natural passaram a ser utilizados de forma ultraprocessadas, com gorduras embutidas, com índice glicêmico aumentado, um alto conteúdo de carboidratos nos alimentos para serem conservados, assim como sal também, Aliado a isso, outras mudanças de hábito de vida foram se somando, As pessoas passaram a ficar mais ansiosas, mais estressadas, a gente começou a se expor mais aos alimentos ultraprocessados, fast foods, as comidas rápidas, para que a gente tenha mais tempo para trabalhar e produzir, Então, é natural que a composição desses alimentos, a qualidade e a quantidade desses alimentos, tenha sido modificada, associado ao que? Uma inatividade física que se sobrepôs a isso também. E como isso impactou no peso, Total. E aí eu já tenho uma outra pergunta aqui. Então, a obesidade está ligada a um comportamento alimentar, mas também tem uma relação de hormonal, uma relação genética? Sim. A obesidade é uma doença multifatorial, É uma doença muito prevalente no nosso meio. Antes se entendia a obesidade apenas como uma estética, uma alteração estética. Mas não, obesidade é reconhecidamente uma doença e uma epidemia nacional e mundial. Para você ter ideia, no Brasil hoje cerca de 56% da população é considerada sobrepeso ou obeso, tem o sobrepeso ou obesidade. Então é uma doença muito prevalente, mais da metade da população tem. Isso se associa apenas a hábitos alimentares, é um grande fator de causa da obesidade, são os hábitos alimentares, o sedentarismo, sim, mas existem algumas doenças que também predispõem. Existem algumas mutações genéticas, como na síndrome de Prader-Willi, no Bardet-Biedl, que podem ativar genes que aumentam o apetite, que ativar genes que interferem na produção de alguns neurotransmissores que atuam
no apetite, como a leptina e a grelina, né? Como também existem algumas doenças também comuns, né, no nosso dia a dia, como distúrbios tireoidianos, que pode causar também um ganho de peso, né, quando a tireoide não é adequadamente tratada, né, o hipotireoidismo não é adequadamente tratado, pode levar a um ganho de peso por retenção hídrica e por outros fatores, diminuição do metabolismo basal, né, algumas outras doenças, como o hipercortisolismo, né, a síndrome de Cush, que é um excesso de cortisol no corpo, também pode levar a uma retenção hídrica, levar a um ganho de peso, né? Que são doenças que também precisam ser bem investigadas durante a investigação da obesidade. Além disso, também existem alguns medicamentos que também podem causar ganho de peso. Alguns antidepressivos, como amitriptilina, mirtazapina, né, quetiapina, alguns medicamentos utilizados para tratar distúrbios emocionais, até medicamento para tratar diabetes, Sim. também pode causar obesidade, como a pioglitazona. Então, é uma doença multifatorial em que a gente tem que analisar o paciente de forma individualizada para identificar possíveis fatores contribuintes naquele paciente e tratar de forma bem direcionada. Pontual. Sim. E como você falou, é multifatorial. Então, quando a gente fala da questão da atividade física, e aí se está combinado a mais alguns, 3, 4 fatores, fica muito mais difícil. Então, talvez a ideia seja encontrar, como você falou, o ponto mais latente e ir tratando de forma cadenciada, menos sequenciada do outro. Sim. Mas eu não sei se eu estou com sobrepeso, não sei se sou obeso. Como eu faço para saber? Existe um exame? Eu tenho que ir no médico, eu vou na internet, eu vou no Google, o que é que eu faço? Pois é, como eu te falei, né, a obesidade, por ser multifatorial, ela precisa de uma avaliação individualizada. Então, não existe um exame específico para a gente fazer o diagnóstico de obesidade. Mas a gente pode se utilizar de alguns métodos que podem nos auxiliar a entender se aquele excesso de peso que o paciente apresenta é decorrente de gordura corporal ou é de massa muscular. Né? Hoje, o método que a gente mais utiliza para avaliação de obesidade é o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que ele é um cálculo feito pelo peso em quilo dividido pela altura em metros quadrados. E o que acontece? Quando esse cálculo do peso pela altura do paciente é superior a 24,9, entre 24,9 a 29,9, o paciente é considerado sobrepeso. Quando o paciente tem um IMC acima de 29,9, entre 29,9 e 24,9 é considerada obesidade classe 1. Quando esse IMC é entre 24,9 e 29,9, obesidade classe 2. E quando o IMC é acima de 29,9, o paciente é considerado como obesidade classe 3. Antes se utilizava muito o termo obesidade mórbida, mas eu conhecia como esse termo. Né? Mas só que acaba sendo um termo pejorativo, então a gente não utiliza nos dias atuais. Pesado, né? Exato. Mas entenda que vai ter aquele malhador, aquele atleta que vai ter 100 quilos, vai ter uma altura de 1,68 e vai ter um IMC maior que 30. Mas ele não vai ter necessariamente obesidade. Sim. Porque aquele peso dele é pura massa muscular, é majoritariamente massa muscular. Sim. Percentual de gordura. Exato. Então, quando a gente faz a combinação de métodos, sim, tipo, a gente faz o cálculo do IMC e a gente associa a uma bioimpedância, a uma análise, uma densitometria de análise de composição corporal, de gordura, de massa magra, de líquido corporal, sim, a gente consegue fechar um diagnóstico mais preciso. E isso também facilita o acompanhamento durante o processo de perda de peso, porque a gente vai aplicando esses métodos e vê como o paciente está evoluindo. Sim, sim, sim. Pensando no longo prazo, tem obesidade, quais são os problemas que eu posso ter de saúde no longo prazo?
Bom, a obesidade é uma doença multifatorial que tem muitos fatores de risco, mas também ela pode causar muitas outras complicações. Ela se associa a um índice muito elevado de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, elevação da pressão arterial, surgimento de alteração na glicemia, seja pré-diabetes ou diabetes mellitus francamente diagnosticado, dislipidemia, que é uma alteração no perfil lipídico, doença arterial coronariana, que inclui o infarto, às vezes um infarto, a doença cerebrovascular, que é o AVC, né? Doenças obstrutivas arteriais, decorrente da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura de placas de gordura na parede dos vasos, que vai se acumulando a ponto de obstruir e comprometer o fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Doença renal crônica, que pode ser necessário muitas vezes diálise e até mesmo transplante renal. Então, assim, o tratamento da obesidade é algo que é muito importante para você prevenir grandes causas de morte nos dias atuais, que são as doenças cardiovasculares. Além disso, uma coisa que pouco se comenta, mas que tem uma associação muito clara nos estudos, é a associação da obesidade com câncer. Existem vários tipos de câncer que têm uma frequência aumentada em pacientes que têm obesidade. Por conta da gordura? A gordura, o processo de obesidade, ele gera um processo inflamatório. A obesidade gera uma inflamação corporal generalizada. Essa inflamação corporal pode interferir no funcionamento de alguns genes, incluindo genes supressores tumorais. Então, como a obesidade está ali a todo vapor, esses genes acabam não funcionando e facilita a proliferação de alguns tipos de câncer. É como se baixasse a guarda do corpo. Para o desenvolvimento do câncer. Entendi. Né? Câncer de endométrio, câncer de rim, câncer de próstata, câncer de pâncreas. São inúmeros. Além das inúmeras outras patologias que podem vir associadas, né? Limitação. O paciente que é obeso, muitas vezes ele tem dificuldade de amarrar o cadastro. O paciente que, Ana, mas aí você está falando de uma obesidade extrema? Tá bom, não vou falar da obesidade extrema. Tem pacientes que são obesos e é muito comum, toda hora a gente vê isso no consultório, problema no joelho. Osteoartrose, dor no joelho, decorrente da sobrecarga da articulação pelo excesso de peso. Então, isso acaba limitando as atividades, limitando o exercício físico, muitas vezes limitando as atividades diárias habituais, sendo uma causa muito frequente de faltas de abstinência ao trabalho, muitas vezes. E isso tudo impacta. Quando a pessoa tem carteira assinada para botar o atestado máximo, mas quando não, você deixar de trabalho representa deixar de receber e deixar de pagar suas contas. Então, implica em muitas outras coisas. A gente muitas vezes negligencia a obesidade, mas ela está ali relacionada a um bocado de outras complicações. Sim. Você acha saudável ir pelos medicamentos? É eficaz? Funciona? Sim. Assim, a gente vai utilizar as medicações para tratamento de obesidade de forma muito direcionada, né? Afastando as contraindicações para aquela medicação. Quanto ao uso das medicações para tratamento da obesidade, a gente tem algumas opções para tratamento que vai desde medicações orais, né, até medicações injetáveis. Essas medicações variam em função do mecanismo de ação no organismo, em função do custo, em função da disponibilidade delas no mercado. Sim. Então, assim, a gente tem que avaliar a indicação de cada uma delas para cada paciente de forma individualizada, afastando, né, as precauções, as contraindicações de cada uma delas, né, antes de indicar para cada paciente. A gente tem medicação oral que pode ser, tipo, uma sibutramina, que não é recomendada nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda é liberado, mas liberado com muitas ressalvas,
Por exemplo, paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, já teve um infarto, já teve um AVC. É um paciente que tem arritmia cardíaca. É um idoso com mais de 60 anos que tem uma predisposição à doença cardíaca. Não é um bom candidato a usar sibutramina. Sim. Além disso, pacientes ansiosos, né, pode ter uma piora da ansiedade com a sibutramina. Então, também pode ter insônia, né? Então, tipo assim, a gente vive num mundo em que a sociedade é muito ansiosa. Então, a sibutramina acaba que não tem uma indicação muito interessante, justamente por causa desses possíveis efeitos colaterais que ela pode se associar. Teria um benefício, mas os efeitos colaterais são maiores. Então, a gente tem que estar ali sempre pesando, ponderando, né? Aí, pronto. Tem outras opções? Tem o Orlistat. O Orlistat é uma medicação que ela impede a absorção da gordura no intestino. Então, a gordura é eliminada através das fezes. Então, a pessoa pode eliminar gordura nas fezes. Então, é uma medicação que pode ser utilizada? Também pode. Mas, na prática, também causa muitos inconvenientes ao paciente. Os pacientes se queixam muito de flatulência, que são gases, situações antissociais. E quando a gente vê na prática, a perda de peso não é tão importante com essa medicação. Sim. E além disso, quando você considera que você está tratando um paciente, que você já está orientando a diminuir a ingestão de gorduras na dieta, uma dieta mais equilibrada, não faz muito sentido você impedir a absorção da gordura se você já está supondo que ele está ingerindo em pouca quantidade. Sim. Né? Sim. Então, é uma medicação que acaba que a gente tem essa possibilidade também, mas tem essas ressalvas. Né? Além disso, tem também os inibidores, os análogos de GLP-1, que são medicações, que são os injetáveis, as famosas canetinhas, né? Que elas têm uma ação tanto no pâncreas, estimulando a produção de insulina quando tem glicose no intestino, e atua no centro da fome do cérebro, diminuindo o apetite. Atua no estômago, retardando o esvaziamento gástrico. Então você fica com aquela sensação de saciado por mais tempo. Entendi. Entendeu? São os grandes... o que há de padrão ouro hoje no tratamento da obesidade. Porque tem efeito colateral? Tem, como tudo. Até se você for no restaurante almoçar, você tem esse risco de ter efeito colateral. Sim. De algum alimento não cai bem para você, pode fazer bem para outros da sua família, mas para você naquele dia não cai bem. Sim. Os efeitos colaterais mais importantes são náuseas, vômitos, piora um pouquinho do refluxo. O que é que eu vejo na prática? Os pacientes, até quando sentem a náusea e o vômito, eles dizem que gostam. Doutora, aí é que eu gosto, porque eu como ainda menos. É desconfortável, mas... mas eles toleram bem, sabe? É algo tolerável. É algo tolerável. E a resposta em termos de perda de peso é muito legal. É mais rápido. É mais rápido. Contudo, são medicações injetáveis, né? Com uma canetinha como essa aqui. A agulha nem todo mundo tolera uma furada. Sim. É pequenininha. Nem todo mundo aceita. Né? Vai ficar roxo, vai ficar isso. São múltiplas queixas em relação a isso. E tem outro inconveniente, o custo. São medicações caras que custam em torno, pelo menos, R$1.000 por mês para manutenção. Quantas vezes a pessoa usa uma caneta A gente dessa? tem medicação injetável que utiliza uma vez por dia, que tem esse efeito. E a gente tem as que usa uma vez por semana. Né? A gente tem de injetável hoje disponível no mercado brasileiro. A gente tem a semaglutida e a liraglutida. A liraglutida você tem que aplicar uma vez por dia. A semaglutida você aplica uma vez por semana. E aí eu queria falar um pouco agora do outro episódio, falando com o secretário de saúde, ele falou sobre a importância da prevenção, porque ela é mais eficiente e é mais barata. Sim. Então, falando de obesidade, isso faz total sentido? Muito. Super. É muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar quando a complicação já está instalada. Né? E prevenir a obesidade é uma realidade que se torna imperativa, né, na nossa sociedade.
E aí você fala assim, mas Luana, é muito difícil fazer isso. Não, é difícil mesmo. Vou te dizer, ser magra não é uma coisa fácil mesmo, não. Ainda mais no mundo em que a gente tá o tempo todo sendo estimulado. São doces maravilhosos, são comidas bonitas, né? É um apelo imenso. Eu também sofro disso. Mas assim, a gente tem que estar ali o tempo todo buscando nos organizar para ter uma vida equilibrada. Não é que você vai ficar impedido de consumir tudo, porque ninguém consegue viver na sociedade. Viver, né? Tão travado assim, não pode, mas você consegue se organizar, se planejar para aquilo, né? Da mesma maneira que a gente se organiza para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar uma roupa, né? A gente pode se organizar também nas nossas refeições, nos nossos hábitos diários, nos nossos hábitos de vida, para a gente ter uma vida saudável e equilibrada. Sim. Crianças. O que é que você me diz da criança obesa? Como a gente pode estar cuidando? Porque eu acredito que isso também é uma prevenção. Então, uma criança que se alimenta bem, tem consciência do que está comendo, consequentemente vai ser um adulto mais consciente. Sim. Inclusive, na criança, tem uma influência desde a gestação. Né? A criança vai moldando seus hábitos, suas necessidades, seus gostos alimentares desde a gestação. E depois que ela nasce, ela sofre muita interferência dos pais e do ambiente em que ela vive. Inclusive, existem alguns estudos com gêmeos monozigóticos em que foram criados em ambientes diferentes. Ou seja, a genética é a mesma, mas a influência ambiental é diferente. Um que foi criado na Coreia, no Japão, em que a alimentação é rica em peixes, crus, né? Enquanto o outro viveu nos Estados Unidos, com a influência dos fast foods e etc. O que morou nos Estados Unidos desenvolveu obesidade, o que morou na Coreia não desenvolveu. E como esse, tem vários relatos de caso. Então, isso mostra que a influência do ambiente interfere muito no prognóstico do peso do paciente e no desfecho de obesidade. Inclusive, existe uma relação. Quando uma criança apresenta só o pai, ou só a mãe, ou outro, o pai ou mãe, com obesidade, ela apresenta em torno de 30% a 40% de risco de desenvolver obesidade. Quando os dois, esse risco vai para quase 80%. Então, tipo assim, mostra como a influência ambiental interfere. Então, uma criança que aprende, foi criada no ambiente, comendo frutas, verduras, alimentos pouco processados, mais in naturas, né? Elas tendem a desenvolver, e que foram criadas também fazendo exercício físico e vendo os pais fazer exercício físico como uma rotina, elas tendem a manter esse hábito na vida adulta e passando isso também para os filhos. Sim, legal. E responde a primeira pergunta que eu fiz, né? Sobre ambiente, não é só questões genéticas. Talvez a alimentação de onde você vive importe mais do que propriamente a genética. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui da população. Então, uma pergunta muito, muito feita. Qual a diferença de sobrepeso e obesidade? O sobrepeso, na verdade, é um grau... A gente tem o excesso de peso, né? E o excesso de peso, ele tem vários graus. O sobrepeso é a fase inicial do excesso de peso, em que o IMC varia de 24,9 até 29,9. Acima de 30 já é considerada obesidade. Mas o IMC acima de 24,9 já é considerado sobrepeso. Aí você fala mesmo assim, mas Luana, e pra que essa classificação? Se o que importa é a obesidade. Não, sobrepeso também importa. Porque os estudos mostram que o risco de doenças cardiovasculares, o risco de o aumento da mortalidade em pacientes com sobrepeso é maior do que em pacientes com peso normal quando você faz a análise geral. Contudo, é menor do que nos pacientes com obesidade. Sim. Posso emagrecer fazendo dieta do sul ou só com líquidos? Eu acho até engraçado essas coisas. Porque assim, poder pode.
Desde quando você faça um déficit energético, você vai perder peso, né? Você vai tomar um suco de maracujá sem açúcar todo dia todo, de limão o dia todo. Mas e daí? E os outros nutrientes que você precisa para manter o equilíbrio do seu corpo? A proteína. Porque você vai perder peso, mas você vai perder massa muscular, você vai perder massa óssea. Então você precisa ingerir proteína, até a própria gordura, né? O lipídio você precisa ingerir, só que em proporções adequadas. E o que acontece? Hoje a gente vê muitos tipos de dieta, são vários tipos. Acontece que fisiologicamente são dietas que não podem ser mantidas a vida toda. Então na hora que você parar de fazer a dieta do suco, você vai reganhar. Sim. Muito bom. Obrigado por toda essa informação. E eu acredito que a base de tudo aí é a educação mesmo. É entender o que se come, o que se bebe, como se come, a hora que come. Então, deixa um recado para o pessoal para a gente evitar chegar nesse estado de obesidade e se alimentar melhor, cuidar do corpo. Manda um recado pra galera. Sim. Eu sempre falo que para a gente cuidar da vida, cuidar do outro, né? A gente primeiro tem que cuidar de si, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir dar a nossa melhor versão para si e para o outro, né? Então, assim, tomar consciência da importância do autocuidado, né? O autocuidado inclui uma dieta adequada, uma alimentação adequada. Talvez o nome dieta soe como um peso, mas uma alimentação adequada, balanceada, equilibrada, com todos os componentes que são necessários para manter o nosso estado nutritivo, quantidade de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de minerais e exercício. O exercício pode ser o que você mais se identificar. Tem gente que não se identifica com academia. Busque algo que faz sentido para você, e tem muitas modalidades hoje. Tem a musculação, mas também tem a dança, né? Que também tem um papel no gerenciamento do estresse, né? Tem as atividades recreativas, tem até baleado hoje aqui na cidade, tem baleado, tem beach tênis, tem crossfit, são inúmeras as atividades, as artes marciais, e cada um se identifica com uma. Não é obrigado que todos se identificam com a mesma coisa. Mas o importante é que você identifique algo que faça sentido para você, para que você encontre prazer naquilo e mantenha. Porque fazer um exercício físico que você não gosta diariamente, não mantém. Esse foi o nosso episódio de hoje com a doutora Luana Figueiredo. Muito obrigado, doutora. E, então, espero que tenha ajudado. Fica ligado que tem mais episódios semana que vem. E é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.